Ei, meninos, veja bem. Olha só, vamos relembrar aqui como é que essas grandezas se relacionam uma com a outra. Vale o seguinte, que se você tem a função posição e dessa função posição, se você deriva em relação ao tempo, aí você encontra a função velocidade. Tá? Essa velocidade é a taxa de variação instantânea da posição em relação ao tempo. Essa aqui é a velocidade instantânea. Se você tem a velocidade e você deriva em relação ao tempo, você encontra a aceleração instantânea. Então não se esqueça dessa relação. Tem como você fazer a volta daqui para cá e daqui para cá. Aí envolve um outro conceito que eu não falei com vocês ainda, que é o conceito de integral. Mas aqui o que ele quer saber é qual é a velocidade média. Se eu tenho a posição de um objeto dada por essa função então me diz como é que o objeto vai se movimentar. E ele quer saber qual que é a velocidade média desse objeto no instante 0,1. Foi dado a você o intervalo aqui, ó. No instante 0,1, como é que isso aí acontece? Pois bem, o que você tem que lembrar, vamos colocar aqui assim, solução. O que você vai ter que lembrar é que a velocidade média no intervalo 0,1 é a taxa de variação média. É a variação da imagem dividido pela variação do domínio. É a variação do y dividido pela variação do x. No caso aqui, ó, é a variação do s dividido pela variação do t. Isso é a velocidade média. E a variação do s, a variação da posição, será a posição no 1 menos a posição no 0. Então vai ser assim, ó, a posição no instante 1 é menos a posição no instante 0, dividido pelo tempo gasto. Se esse aqui é o intervalo de tempo, o tempo gasto é 1 menos 0. Aqui é 1 menos 0. E aí você tem, no caso aqui, você tem agora S de 1. S de 1 é você trocar lá na função S, trocar o t por 1. Se você trocar o t por 1, colocar 1 bem aqui, ó, 1 com mais 1 dá 2. Aí S de 1 dá aqui, ó, 1 meio, menos. S de 0 é você trocar o t por 0. Vai ficar 1 sobre 1, que dá 1, né? Vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. E aqui embaixo ficou 1. Esse 1 nem precisa ser escrito. Ele dividir por 1. Agora, uma coisa que você vai notar aqui é que os denominadores são diferentes. Então, nós já fizemos até uma revisãozinha sobre isso, né? Lá no começo do curso. Então, eu preciso fazer com que os denominadores fiquem iguais. Para que os denominadores fiquem iguais, você precisa ter os dois denominadores aqui iguais. Então, se aqui é 1, para você fazer esse 1 se tornar, né? Transformar em 2, é só multiplicar por 2. Mas se multiplicar por 2 embaixo, multiplica por 2 em cima também. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó. 1 meio. Bom, enfim, deixa eu escrever aqui, ó. 1 meio menos 2 sobre 2. Esse 1 não vou escrever mais. Esse 1 daqui de baixo, ó. Vai ficar 1 meio menos 2 sobre 2, ó. 1 meio menos 2 sobre 2. Bom, então, agora os denominadores já são iguais, é só você fazer a continha indicada no numerador, não é isso? É só fazer 1 menos 2, dá 1. Dá menos meio, então. Menos meio metros. No exercício aí pediu para considerar a distância em metros e o tempo em segundo, né? Metros por segundo. Pronto. Tá aí a velocidade encontrada. Aí, outra pergunta que foi feita. Qual é a velocidade instantânea? Aí é que você tem que lembrar disso aqui, ó. Para você achar a velocidade instantânea, o que você precisa fazer é derivar a posição. Seja lá qual for ela, né? Derivar a posição. Então, nesse caso aqui, olha aqui, ó, 2. Eu preciso achar quem é a derivada dessa função aqui. Para achar isso, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou descobrir qual que é a taxa de variação instantânea, pegando a taxa de variação média. Então, você pega um intervalinho qualquer aqui, que começa em t e vai até t mais alguma coisa. Se você calcular a razão incremental levando em conta esse intervalo, você encontra a taxa de variação média. A taxa de variação instantânea é o que acontece com a taxa de variação média quando você manda esse incremento que você deu aqui, o h, para 0. Ou seja, você verá que é a derivada. Então, você pega a taxa de variação média no intervalo t mais h.
que vai ser S de T mais H, menos S de T dividido por H. Isso me dá a taxa de variação média nesse intervalo. Aí eu vou descobrir o que acontece com essa taxa quando você mandar o H para zero. Aí você chega na taxa instantânea. Então, veja, pessoal, olha só. Vamos colocar esse H como sendo 1 sobre H? Eu posso escrever isso, né? 1 sobre H, que multiplica agora essa diferença. O S de T mais H, de novo aquela história. Você tem que calcular a imagem de uma expressão. Você tem que descobrir lá o que diz a sua regra. A sua regra aqui diz que a imagem da coisa é 1 dividido pela coisa mais 1. O que você vai fazer agora? A sua coisa é o T mais H. Você vai trocar esse quadradinho aqui por T mais H. Então vai ficar 1 dividido por T mais H mais 1. Tá certo? Então aqui vai ficar assim, ó. 1 dividido por T mais H mais 1. Aqui era onde estava o meu quadradinho. Olha aqui, onde está o meu quadradinho. Depois tem que subtrair do ST. O ST já está lá prontinho. Então vai subtrair aqui, ó, de 1 dividido por T mais 1. Bom, veja você que os denominadores são diferentes. Eu preciso que os denominadores fiquem iguais. Para eu fazer os denominadores ficarem iguais, você pode fazer do jeito que você achar melhor, né? Se você preferir assim, eu vou pegar um mínimo múltiplo comum aqui, vou dividir, vou multiplicar. Dá certinho, dá certinho. Agora, uma outra coisa que você pode fazer é pensar assim, bom, se eu quero que os denominadores fiquem iguais, eu vou querer que eles sejam iguais, né? Então, do lado de cá eu tenho assim, T mais H mais 1. Do lado de cá eu tenho isso. Depois tem assim, 1 dividido por T mais 1. São diferentes. Então eu preciso que esse fator apareça aqui. Então vou multiplicar aqui pelo que está faltando. Está faltando um T mais 1. Mas se você multiplicar embaixo por T mais 1, não pode se esquecer que em cima também tem que multiplicar por T mais 1, né? Então multiplica por T mais 1 embaixo por T mais 1 em cima. Aí em relação ao que você tem aqui agora, esse aqui está faltando esse preto, T mais H mais 1. Que eu vou fazer o quê? Vou multiplicar aqui pelo que está faltando, que é o T mais H mais 1. Agora os denominadores ficaram iguais, os dois denominadores são iguaizinhos. Agora não posso esquecer que lá em cima também tem que multiplicar por T mais H mais 1. Já ficaram iguais os denominadores. Agora eu posso manter os denominadores e vou adicionar, vou juntar os numeradores. Nós ficaremos então com isso aqui, ó, 1 dividido por H multiplicado por... Já que os denominadores são todos iguais, vamos ficar agora com isso aqui, ó, com T mais H mais 1 multiplicado por T mais 1. E lá em cima, juntando tudo, vai ficar assim, T mais 1. Olha aqui o cuidado com esse menos, hein? Eu me lembro quando eu dava aula para menino de 7ª série, que hoje é 8º ano, 6ª série, enfim, há uns 20 anos atrás, eu colocava os meninos para colocar uma caveirinha aqui em cima desse menos, porque é um erro assim, muito recorrente, a questão de esquecer que esse sinal é sinal de todo mundo. Então, primeira coisa, olha na expressão e mapeia os menos. Está um menos bem aqui, então tem que tomar cuidado com ele, porque senão você acaba errando. Esse menos, por exemplo, aqui, ele é de todo mundo. Então, como se você pegasse aqui menos 1 vezes T, menos 1 vezes H, menos 1 vezes 1. Então, no final, vai ficar aqui, ó, menos T, menos H, menos 1. Não pode se esquecer disso. Certo? Bom, feito isso, aí você vai reparar que vários cancelamentos aqui, vários não, 2, né? Ó, o mais T com o menos T cancela. E o mais 1 com menos 1 cancela também. Então, no final das contas, você ficará lá em cima assim, ó, com o menos H. E aqui vai ficar H. E aqui T mais H mais 1, que multiplica T mais 1. Agora note você que eu posso cancelar agora esse aqui com esse. E eu passo a ficar então com isso, ó. Menos 1 dividido por T mais H
mais 1, que multiplica t mais 1. Essa é a razão incremental depois de simplificado, depois de você cancelar o fator que vai produzir o zero no numerador e no denominador quando você faz o h ir para zero. Agora você quer descobrir o que acontece com essa expressão quando você manda o h para zero. Então essa expressão, quando você faz o h tender a zero, aqui embaixo vai tender a t mais 1, né? Então vai ficar assim, ó, menos 1, aqui vai ficar por t mais 1, vezes t mais 1. Ou seja, dá menos 1 dividido por t mais 1 ao quadrado. Então eu acabo de descobrir qual que é a derivada, usando a definição, qual que é a derivada da função posição. E a derivada da função posição é a velocidade, que foi o que ele perguntou. Qual é a expressão, qual é a função que governa a velocidade? Quem governa a velocidade é essa função aqui, ó, menos 1 dividido por t mais 1 elevado ao quadrado. Pronto. Foi o que o exercício pediu.